Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Questão de Ordem. Programa que, entre outros assuntos, aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão. Tanto as especiais de inquérito, como as de vereadores e até mesmo as permanentes. Recebemos com grande satisfação hoje o presidente do PSDB de Cubatão, vereador Ademário da Silva Oliveira, para falarmos não somente sobre comissões que ele participa, mas também da crise na saúde e a sucessão municipal que tem sido tão constantemente debatida nos bastidores da cidade. Vereador Ademário, satisfação em tê-lo aqui no Questão de Ordem. Tudo tranquilo com Vossa Excelência? Ademir, tudo tranquilo. Sempre um prazer estar aqui. Vou dar um grande abraço aos telespectadores, né, da TV Câmara, que têm acompanhado atentamente aí o trabalho dos parlamentares. É sempre um prazer estar aqui com você. Vereador Ademário, eu vou começar falando de comissões, porque depois nós vamos entrar em outros assuntos que abrangem os interesses da população. Como está o andamento da comissão de folha de pagamento? Paralelamente à comissão que Vossa Excelência é presidente, o vereador Severino Tarcísio da Silva, o Doda, também tem uma comissão da licença-prêmio. Apesar de serem distintas, são muito próximos os objetivos, tanto de uma como de outra. A que Vossa Excelência preside, a de folha de pagamentos, como está o andamento dessa comissão? E, em cima disso, conseguiram trazer o responsável pelos recursos humanos há pouco tempo na Prefeitura de Cubatão, já que ele deixou o cargo e parece-me que está sob licença médica? Então, Ademir, quando eu criei a Comissão Especial de Inquérito para investigar a Folha como um todo, né, a licença-prêmio, ela faz parte integrante da Folha. Mas na mesma sessão, o vereador Doda apresentou também um requerimento desmembrando, né, onde ele apuraria só as licenças-prêmios pagas. E aí ficou duas comissões, aparentemente com o mesmo objetivo, mas na prática com investigações distintas, né? Você, por exemplo, tem a licença-prêmio, onde o Doda está dando uma aprofundada, minuciosamente, né, sobre diversas questões, onde você citou, por exemplo, o Rafael do RH, que é o diretor de RH, onde estaria responsável, né, obviamente seria o suposto responsável por todos os pagamentos, e aí ficou a critério da CPI do Doda, que inclusive também faço parte. A nossa foi para dar uma aprofundada na folha, né? Por exemplo, nós escolhemos 8 depoimentos. Dentre esses depoimentos existem diversas suspeitas, por exemplo, inclusive suspeita de funcionários fantasmas que não aparecem. Que absurdo. E para investigar a folha é muito complexo, né? Porque nós estamos investigando a folha da Cursan, a folha da CMT e também a folha da Prefeitura. A olhos nus, sem conhecimento técnico, a gente não consegue nos aprofundarmos efetivamente para buscar o resultado esperado. Por isso, conversando com o corpo jurídico e também os nossos procuradores da Câmara Municipal, onde foi sugerido que nós contratássemos uma auditoria, né? O tempo é curto, não dá para licitar, mas com uma carta convite no valor de até R$80 mil, para que essa consultoria técnica pudesse efetivamente nos ajudar, né, com os programas que roda a folha de pagamento, tanto da Prefeitura, da Cursan, da CMT, para que a gente possa, com o braço do técnico, né, o braço de pessoas técnicas, ter melhor resultado e apurar com mais eficácia realmente as supostas irregularidades ditas, inclusive pela prefeita, quando ela abriu um boletim de ocorrência sobre o pagamento das licenças-prêmios. Um absurdo. Vereador Ademário, eu gostaria de tocar num assunto, inclusive foi o intuito do meu convite a Vossa Excelência aqui no programa Questão de Ordem, que é a crise da saúde no município. Tivemos recentemente a notícia, através dos veículos de comunicação, de que a empresa que estava como gestora do hospital municipal entregou e conseguiu, inclusive na justiça, entregar para a prefeitura em razão das faltas de pagamento desde o início do ano, desde fevereiro, se não me falha a memória. Como Vossa Excelência, como um vereador combativo, crítico à atual administração, observa tudo isso e como sempre, quem paga é o munícipe, o contribuinte, o cidadão, que nada tem a ver com isso e acaba tendo o atendimento na saúde de forma precária, não? Ademir, é máxima, é primícia de qualquer administrador sério e responsável otimizar recursos com boas práticas de gestão. Se não tem dinheiro para tudo, você tem que ser eficiente no que se tem, e essa eficiência se torna, por exemplo, uma boa prática de gestão, quer seja na administração direta, a máquina da prefeitura, né, com boas práticas, nas organizações sociais, que embora ganhem, né, a licitação,
não deixa de ser supervisionada pelo ente político, né? Ou seja, pelo prefeito, que sejam as organizações sociais municipais, estaduais, federais e assim sucessivamente. Elas não são alheias e não são elas não têm autonomia plena. Tem autonomia para gerir, mas o município é o gestor do contrato, então Sim. tem que puxar a rédea, efetivamente, quando essa rédea é expandida. Me causa muita estranheza essa relação pró-saúde e prefeitura, porque, olha, a pró-saúde é um contrato administrativo, a lei rege, que são 60 meses. A pró-saúde acabou o contrato, a prefeitura teve toda a oportunidade de abrir um amplo processo licitatório para que outras organizações sociais pudessem participar e, efetivamente, se a pró-saúde não atendesse os requisitos, poderia abrir um novo diálogo para novas organizações gerir o Hospital Modelo. Verdade. Mas, estranhamente, passou-se o prazo dos 60 meses do contrato administrativo, eles não foram capazes de abrir uma nova licitação, prorrogou, né, o contrato emergencialmente por mais 90 dias, desnecessário, porque você teve 5 anos para licitar, a queima-roupa você prorroga emergencialmente e manteve a pró-saúde. Estranhamente, a pró-saúde ganhou a licitação e manteve-se no cargo. Agora, a relação é tão conturbada que hoje nós parlamentares, digo por mim, todas as divergências entre pró-saúde e administração, a gente tem percorrido, né, a gente tem percorrido o caminho do Ministério Público, o órgão ministerial, que inclusive virou ação civil pública, né, hoje a pró-saúde responde diversas ações, porque a administração grita que pagou, a pró-saúde diz que não recebeu. As cópias dos serviços prestados por força contratual a Câmara não recebe, a gente tem dificuldade de acompanhar efetivamente os serviços prestados, muita camuflagem, muito estranho esse contrato, muito obscuro, né? E agora, mais uma vez, nos causa estranheza a pró-saúde alegar que não recebeu da administração, não se manifesta publicamente e agora a administração, por força de decisão judicial, está rescindindo o contrato. Esse filme ainda terá alguns outros capítulos, agora está na mão do judiciário, que está acompanhando minuciosamente, que eu acho que tem que ser feita uma investigação aprofundada, porque o Hospital Modelo hoje virou um depósito de seres humanos, pessoas que entraram lá com uma unha necrosada, o dedo já está necrosado, o pé, corre-se o risco de perder a perna. Dentre outras questões, né, que a gente vai reservar-se nos direitos de não especificá-las aqui, mas onde tudo já foi passado para o órgão ministerial que está tomando todas as providências cabíveis. Vereador, eu sou uma pessoa cética e, principalmente na gestão que já não cumpriu com diversas promessas, eu fico mais cético ainda. Por isso a minha desconfiança é a pergunta. Tem gente vendendo dificuldade para colher facilidade? Ou seja, será que já tem uma outra OCIP? Já tem outra empresa no gatilho para assumir a gestão do Hospital Municipal? Então, eu acho que, como eu te disse anteriormente, que essa questão já está judicializada, a própria organização social pró-saúde, se ela tiver essa percepção dentro do histórico, né, porque pode sim, é muito estranho a administração atrasar pagamento, pagar de uma vez um montante altíssimo, deixar de pagar alguns meses, aí também tem que se avaliar, porque a organização social ela é gerida por dinheiro público, né? Como se a administração repassasse para que ela mantenha a sua manutenção dos quadros médicos, enfermeiras, limpeza hospitalar, enfim, de todos os outros contratos, obviamente depende de dinheiro público. Agora, a pró-saúde na defesa, né, no seu processo judicial, ela pode se manifestar se ela tiver a percepção dessa possibilidade de criar dificuldade para vender facilidade. E aí também é só fazer uma triagem, né? E hoje isso é muito fácil, né, você fazer essa triagem. Por exemplo, a organização social que assumir, você fazer uma triagem, criar-se uma árvore genealógica da organização social, para ver se tem ligações partidárias, interesses da administração, e se houver, se isso ocorrer efetivamente, nós estaremos mais uma vez procurando o Ministério Público e denunciaremos, porque a administração pública não é de um partido político, não é do prefeito, tem que se governar para as pessoas, né? E como interlocutor e fiscal de todos os cidadãos e cidadãs cubatenses, eu estou antenado a essas questões, e se eu perceber que existam jeitinhos na área da saúde, a gente vai mais uma vez denunciar com muita veemência e repudiar qualquer prática que venha se beneficiar um partido ou uma pessoa explorando a miséria e a desgraça dos seres humanos. O secretário de Saúde, que não compareceu à audiência pública, repito, o secretário de Saúde que não compareceu à audiência pública, não me venham com churumelas falar que ela compareceu no dia que foi adiada. Ele tinha que ter retornado aqui. Mas isso aí fica para um outro programa. O secretário de Saúde afirmou
em entrevista a um veículo forte aqui da Baixada de televisão, que a ProSaúde está devendo documentos. Mas pelo que me consta, eu não sou inteligente, mas para burro eu tenho uma distância, que os documentos que a ProSaúde está devendo se referem aos 2 últimos meses, a agosto e setembro. Mas o débito vem desde fevereiro, então tem boi na linha aí, vereador? Eu não tenho dúvida. E outra, se a ProSaúde está devendo documento, o processo licitatório é o processo mais rigoroso que tem. Então, assim, no processo licitatório você tem toda a coletagem de documentos que vai habilitar ou não a organização social a tocar ou não o serviço. Agora, nos causa estranheza, por exemplo, quando você tem uma audiência pública por força de lei, a lei de responsabilidade fiscal que exige, né, a prestação de contas trimestral, e naquele momento onde o fiscal eleito pelo povo pode sanar todas as suas dúvidas de interesse do povo, o secretário de saúde não aparece, né? Isso mostra o descaso, porque quando ele deixa de comparecer, ele não está apenas desrespeitando o parlamento. O parlamento é o para-choque da sociedade. Ele está desrespeitando 127 mil pessoas que residem na cidade de Cubatão. E, aliás, Ademir, eu vou aqui provocá-lo, né, que é uma discussão que eu acho que tem que ser fomentada e ampliada no meio da sociedade. Inclusive, estava ontem na avenida, né, com abaixo-assinado lá, promovido pela Força Sindical, onde tinha 10 itens, né, de combate, né, de aprimoramento, combate à corrupção. Mas aqui fica uma dica, né? Fraudar licitação tem que ser crime hediondo. Fraudar licitação tem que ser crime hediondo, porque é através das fraudes nas licitações que tem todos os reflexos na ponta. Você, por exemplo, quando um viaduto tem a licitação fraudada, quem sofre são os motoristas que ficam ali sofrendo por falta de aprimoramento da máquina pública, de estrutura, e às vezes o cara que fraudou a licitação foi uma pessoa, não tem nenhuma punição. Então, fraudar a licitação, para mim, é uma coisa que vou defender, vou fomentar isso nas redes sociais, tem que ser crime hediondo. Fraudou a licitação tem que ficar 30 anos preso. Vereador, já que o senhor tocou no assunto do viaduto, eu vou tocar nesse assunto. O que falta ali para efetivamente ser duplicado? E é uma necessidade, principalmente dos bairros adjacentes ao Jardim Casqueiro e de quem vem de São Vicente também, vereador. Olha, Ademir, o estado de São Paulo, que há mais de 20 anos é governado pelos tucanos, não é uma prática você ver esqueletos de viadutos parados por longos anos com obras inacabadas. Eu não vi isso. O estado de São Paulo não cultiva essas práticas. Você vai, por exemplo, em Alagoas, Pernambuco, é muito comum no Norte e Nordeste você ver esqueletos de viadutos que ligam nada a lugar nenhum, parado, anos e anos parado. Pontes, por exemplo, onde não passam rios, né? Se a gente vê o retrato, né, dessas mazelas, é muito comum no Norte e Nordeste. Em São Paulo você não vê. Por exemplo, o viaduto Rubens Paiva, né, o antigo 31 de março no Jardim Casqueiro, as obras sim, né, inegavelmente. A gente não vem aqui, obviamente, fazer defesas quando as defesas são indefensáveis. Houve queda de receita também no governo do Estado, que é vítima da má condução das políticas econômicas do governo federal, mas o governador Geraldo Alckmin atendeu o nosso pedido, né, os apelos também do parlamento, dos deputados da região, em função da importância dessa obra e a retomada de imediato. E hoje você percebe, você passa por lá, as pessoas estão trabalhando a todo vapor. O que você tem a sensação ainda de que a obra não está em fase de conclusão, porque o içamento dos pilares, né, você depende de uma programação da Ecovias, né, você tem que fechar, né, o sistema Anchieta na madrugada para você içar todas aquelas toneladas de concreto, até por uma questão de segurança. Mas o próprio governador determinou que em meados de janeiro, fevereiro, a obra será na totalidade entregue, e é isso que a gente espera de um governador sério, que respeita e governa para aqueles que mais precisam. Voltando no assunto ainda da saúde municipal, qual o posicionamento do vereador Ademário e qual deve ser o posicionamento da Câmara em razão de tudo que está acontecendo na cidade em relação à saúde? O posicionamento, muitas das vezes, a Câmara não toma como um todo, porque o direito de fiscalizar, né, não é exercido na plenitude pelo órgão, né, mas sim individualmente, né, cada vereador, cada parlamentar nas suas ações isoladas, na sua representatividade. Isso é bacana, porque com 11 parlamentares a gente percorre a cidade inteira. Então, assim, o que existe isoladamente, por exemplo, eu entrei com representação no Ministério Público, outros vereadores também entraram, porque você, na condição de fiscal, você faz o dever de ofício, fazendo a interlocução com a sociedade, e na condição de fiscal, isso você pode, porque a lei te dá essas condições, de se recorrer aos órgãos externos, né, o órgão ministerial, o judiciário, e eu posso te afirmar categoricamente que a cidade de Cubatão hoje ela é governada muito mais pelo judiciário do que propriamente pela prefeita.
Vereador, gostaria tanto de falar de coisa boa, mas está difícil, viu? Creches. Na última sessão ordinária, Vossa Excelência teceu diversas críticas e eu vi em uma de suas redes sociais, para ser mais exato no Facebook, que o vereador Ademário teve reunido com o secretário de Educação no bairro do Jardim Caraguatá e uma série de mães e pais responsáveis do mesmo bairro foram lá pedir a intercessão de Vossa Excelência porque circulou uma informação de que iria haver um remanejamento das crianças de creches do Jardim Caraguatá para o centro e, além disso, algumas crianças que estavam matriculadas em período integral passariam apenas para um período. O que tem de verdade nisso? O que tem de folclore? E, em cima disso, o secretário prometeu uma coisa para o vereador e efetivamente está acontecendo outra ou não é nada disso, vereador? Ademir, antes de abordar diretamente o assunto, eu queria fazer aqui uma breve introdução. Qualquer cidade no mundo inteiro, com governantes sérios, primeiro você tem que fazer um planejamento, né? Você não administra sem planejar. Concordo. Eu, por exemplo, apresentei um projeto de lei aqui, que era um cadastro único, onde com um único clique o administrador poderia ter acesso a todos os seus cidadãos e cidadãs, né? Ou seja, você com um único clique você saberia se aquela pessoa foi alguma vez contemplada por programas sociais, você saberia com um único clique, né, o número de família, de filhos daquela família, quantas vezes foram contemplados com vagas em creches, tipo de sanguíneo, cidades no interior do estado de São Paulo, né? Você vai lá com um único clique, você tem todo o histórico, vida pregressa do cidadão e da cidadã dos seus municípios. Faço essa introdução para te dizer o seguinte: qual a cidade que se consegue fazer um planejamento se você tem na cidade de Cubatão a chegada de 50 novas famílias por dia? Crescimento desordenado, onde o poder público ele é alheio a qualquer tipo de controle nesse sentido, né? Ou seja, né, o governo do estado de São Paulo estancou o crescimento e ampliação dos núcleos periféricos, né, trazendo as pessoas para moradias dignas, dando mais condições de vida, melhorando a autoestima das pessoas, e o governo municipal, infelizmente, né, que na verdade é uma prática do PT, né, eles apostam, né, quanto mais quanto mais miséria, é onde eles surfam e nadam de braçada. Então, eles não fazem nada para fazer intervenções sociais, eles não fazem nada para melhorar a vida das pessoas. Digo isso porque afeta diretamente o planejamento de vagas para o ensino infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Se você não tem um público estático, você não tem um planejamento das pessoas que residem na sua cidade, como é que você vai planejar, por exemplo, se você não tem dados estatísticos, né, do déficit de creche, para fazer, por exemplo, a construção de novas creches, para fazer novos convênios. Algo que não aconteceu, não foi construída nenhuma creche nesse governo. Nenhuma creche nesse governo. Você pega o governo anterior, por exemplo, só no bairro ali da Vila Natal foram construídas 2 novas creches. Governo Clermont. O governo Clermont. E você tem, por exemplo, a cidade de Cubatão, onde a educação é verba carimbada. Você tem 25% do orçamento destinado exclusivamente para a educação. E o governo municipal mandou para cá na LDO e nós aprovamos, né, na lei orçamentária, justamente mais 6%. Ou seja, turbinou a pasta de educação. 31%. 31%. Um orçamento de 1 bilhão, por exemplo, você tem ali quase 300 milhões em uma pasta. 300 milhões na pasta de educação de Cubatão é o orçamento inteiro de Mongaguá, por exemplo, né? Exatamente. E aí você acha um absurdo com 300 milhões você não construir uma escola, não construir uma creche e você ter todo esse déficit ainda de creche, de ensino infantil na cidade de Cubatão. Então, eu fiz essa introdução para dizer a negligência, a incompetência de um governo que, infelizmente, não projeta o futuro, né? Um governo que, infelizmente, não tem habilidade para projetar o futuro. São ações retrógradas, não tem bom senso de boas práticas administrativas e, quando isso ocorre, governos populistas que gostam de falar muito e agir pouco. Aliás, é uma grande característica dos governos do PT, né? São bons de lábios, são bons para falar, são bons para fazer oposição, mas são péssimos para governar. E hoje a sociedade sangra, chora, justamente por toda essa inoperância e conseguir de capacidade de fazer a máquina municipal andar. Então, o que o secretário alegou, né, nessa reunião foi um remanejamento administrativo, uma realocação, onde ele disse que criaria em torno de 900 vagas a mais. Mas hoje é um grande transtorno com essa notícia precoce, sem audiências públicas, sem alertar as mães, sem alertar justamente a dona de casa, que já trabalha, tem uma vida difícil, Ademir. Porque ninguém trabalha por vaidade. Verdade. Elas trabalham para complementar as rendas da família, muitas das vezes mães solteiras, né, que não têm
de onde prover o sustento dos filhos, e hoje você vê o município, em vez de ajudar, estar perto daqueles que mais precisam, acaba distanciando e dificultando a vida das pessoas que mais precisam do poder público. Então, o que o secretário disse são apenas promessas, mas muito distante da expectativa de serem consolidadas. Vereador Ademário, nós vamos a um breve intervalo e já vou deixar 2 ganchos de 2 assuntos que nós vamos tocar no segundo e último bloco do programa Questão de Ordem. Primeiro, as críticas feitas por um dirigente do hospital que já passou por esta Casa de Leis, a Vossa Excelência e ao restante do Parlamento. E a segunda, eu sei que o senhor está louco para falar, sucessão municipal. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Retornamos para o segundo e último bloco do programa Questão de Ordem, edição de hoje, que está recebendo o presidente do PSDB, Partido Tucano, o vereador Ademário da Silva Oliveira. Aliás, a chapa que compôs o vereador Ademário nas eleições de 2012 foram eleitos 3 vereadores. Um era na coligação PR-PSD, que é o vereador Doda, Severino Tarcísio da Silva, o Doda, e na outra a composição era entre o PSDB, não me recordo outro partido, daqui a pouco o vereador Ademário pode até me ajudar, e foi eleito o vereador Ademário e o vereador Fábio Moura. Mas foi o vereador Fábio Moura, um ano depois, se mudou para o PROS, ele já justificou aqui a sua saída. Aliás, foi bom tocar nesse assunto, vereador. E eu não vou mentir que foi proposital. O vereador aqui fez críticas dizendo que Vossa Excelência e o Partido Tucano eram autoritários, que ele não tinha condições de tomar a atitude que ele gostaria, que tinha que obedecer de forma drástica às orientações do PSDB e por isso ele pulou de partido. Eu ouvi um lado, democraticamente e jornalisticamente temos que ouvir o outro. O que Vossa Excelência tem a dizer às críticas do vereador Fábio Moura do PROS? Ademir, eu só lamento porque a vida... O senhor é ditador mesmo? Ele falou aqui que o senhor é ditador, Imagina, em outras palavras. Sou um democrata nato, né? Você pegar minha biografia, minha vida progressa, eu sou um grande defensor da democracia, né? Inclusive, eu acho que o voto é a grande arma, né? O voto é a arma que consolida, né, a alternância no poder, onde você troca e coloca os governantes que melhor atendem os anseios populares. Agora, eu lamento muito, porque muitas das vezes você tem que tomar postura, isso é característica dos psicopatas, né? Você tem que tomar posturas, né, atacando infundadamente as pessoas para justificar as suas ações insanas, né? Isso é muito ruim, né? Porque, por exemplo, você pega, o vereador foi eleito pelo PSDB com o menor número de votos, né? Historicamente, né? A gente já não via isso há muito tempo com 11 cadeiras. Ele deve o mandato dele, né? Se ele tiver um pouquinho de sensibilidade, ao partido efetivamente que o elegeu, né? O próprio candidato Ney Serra, né, teve um empenho pessoal, né, para elegê-lo. E aí, infelizmente, o troco que ele deu, o pago, foi, na primeira oportunidade, mudar de partido. Eu gostaria que ele fosse sincero e dissesse aqui, mais ou menos assim, abre aspas, né? Vou reproduzir aqui uma fala hipotética que eu esperaria que saísse da boca dele, né? Mudei de partido, sim, pela conveniência do poder. O PT me atraiu com os cargos, com as benesses. Acho que seria o discurso mais adequado, né, para a gente consolidar a saída. Agora, ficar utilizando discursos vazios de que houve perseguição, isso não cola, não é uma boa prática, né, agir dessa forma. Tem que ser coerência. Agora, isso dentro do campo político. No campo pessoal, tenho um grande respeito pelo vereador, tenho uma grande admiração pela pessoa dele, né? Isso não vou entrar porque é campo pessoal, a cidade é pequena, nos encontramos, nos deparamos todos os dias e a gente tem uma fala política que muitas das vezes pode ser interpretada para o campo pessoal. Digo isso no campo político. No campo pessoal, a gente deixa as rusgas políticas e tenta viver como cidadão simples, e eu acho que sem rancor, sem mágoa, que acho que faz bem a todos nós. Já que ele está falando em crítica, um dirigente do hospital, já que tocamos no assunto da crise de saúde, deu uma declaração para a TV Câmara, ao repórter e apresentador Márcio Chaves, dizendo o seguinte: vereador aqui não entra a hora que quer. Ninguém pode entrar aqui a hora que quer sem autorização. Pelo que me consta, e pelo pouco que eu conheço de regimento interno e da lei orgânica do município, o vereador é uma autoridade e ele tem o poder, o dever e, se desejar, obter as informações e entrar aonde quer. Como é que o vereador interpretou essas críticas e essa contundência do dirigente hospitalar, que inclusive já foi presidente aqui dessa Casa de Leis? Bom, quanto ao dirigente hospitalar, eu questiono, né? Porque dirigir a saúde, tem que ser profissionais altamente capacitados. Eu não conceituo como dirigente hospitalar, né? É uma pessoa que, obviamente, é movida pela conveniência e oportunidade, foi convidada para ser diretor
pelo PT, né, pela prefeita, e obviamente pelo que você pega a organização social, hoje ela é totalmente aparelhada, né, por pessoas indicadas. Então, assim, então não seria um dirigente, né? Seria uma pessoa que está lá, não sei nem qual o seu papel, não sei nem o serviço que ele presta. Agora, a gente espera que, por receber dinheiro público, que seja prudente, que seja coerente, trate de receber as pessoas bem, que faça jus ao salário recebido, que não é baixo, e traduzindo isso realmente para aqueles que mais precisam, que estão na ponta, e justamente no momento de dor, quando se procura hospital, realmente as pessoas estão passando por algum momento, alguma dificuldade nas suas vidas. Os vereadores têm que pedir autorização mesmo ou isso Claro que não não, está correto? claro que não, né? Os vereadores não podem adentrar, por exemplo, nos leitos, né? Você não pode ir lá, entrar, perturbar as pessoas que já estão doentes, enfermas, isso o vereador não pode. Agora, nas sessões administrativas, isso é prerrogativa nossa, inclusive. Você imagina se você não pudesse adentrar nas sessões administrativas para fiscalizar e defender os interesses do cidadão, não teria sentido nenhum, né? Você ser conceitualmente, ser uma autoridade e estar lá justamente para fiscalizar os atos insanos do Executivo. Então, eu acredito que ele foi infeliz, né? Ele deve refletir sobre isso, mas muitas das vezes ele sabe que está errado, mas eu tenho certeza que a cartilha do PT é assim, uma vez que aderiu, tem que fazer tudo o que eles querem, mesmo sabendo que está errado. Vereador, vamos falar um pouquinho de sucessão municipal? Falta um ano e houve uma mudança aí na lei. Confesso que eu não sei se ainda a presidente Dilma sancionou, mas foi aprovada no Congresso, até acompanhei algumas das sessões, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, que a janela para que você seja candidato por um outro partido não é mais um ano, e sim 6 meses. Vossa Excelência acredita que isso possa mudar o cenário aqui em Cubatão? Vai ter gente esperando até os 44 minutos do segundo tempo, até os 48, com aqueles 3 minutos das substituições já, para fazer essa mudança e de repente concorrer ao cargo de vereador e de prefeito em outro partido? Ademir, foi uma decisão judicial, né? Decisão judicial, como diz o governador Geraldo Alckmin, se cumpre, não se discute. Agora, é claro que até o TSE iria avaliar, né? Alguns ministros até inclusive ameaçaram a discutir a constitucionalidade dessa emenda apresentada, sancionada pela presidenta Dilma. Se você encerra o prazo de um ano, de carência de um ano antes não poder migrar para outro partido, você dá mais estabilidade aos presidentes de partido, porque eles são proporcional a uma corrente, né? Um depende do outro. Hoje, por exemplo, com essa carência reduzida para 6 meses, você fica com uma instabilidade terrível, né? Porque a pessoa que está aqui pode sair pela conveniência. Agora, a democracia é isso, né? Você não pode impedir as pessoas de ir e virem, você não pode impedir as pessoas migrarem de partido, migrarem de postura. Então, a gente tem que respeitar muito. Por outro lado, também é ruim para a administração, né? Ela pode, por exemplo, segurar uma pessoa lá dentro de um cargo que se colocou como candidato, e aí sai as pesquisas, janeiro, fevereiro, março, a administração não vê o seu candidato não emplacar, e as pessoas abrirem mão das benesses e acabar migrando para os partidos que eles acharem que têm as melhores condições de ganhar as eleições. Então, eu acho que o prejuízo não é um prejuízo pontual, né, para o partido A, para o partido B, eu acho que deve ser, o resultado vai ser avaliado lá na frente, mas o que a gente tem que pensar com responsabilidade e seriedade é o futuro da cidade de Cubatão, que hoje, infelizmente, passa por momentos difíceis, né? Inclusive crise de identidade partidária, né? Pessoa que estava no PT, saiu, foi para um outro partido, que é para prefeiturável, e aí você vê uma insegurança, porque as pessoas não conseguem ainda, né, mas vão identificar quem realmente, né, é a continuidade do governo do PT com a roupa de outro partido. Por isso, mediante essa nebulosidade, essa insegurança de partido, eu reafirmo, o PSDB é o único partido que tem condições reais de fazer oposição real a tirar as pessoas desse ciclo perverso que foi colocado hoje pelo PT. Sua resposta me cabe 2 perguntas, vereador. A primeira, o senhor vamos dar nome aos bois, o senhor está se referindo à mudança do vereador Wagner Moura, que deixou o Partido dos Trabalhadores e foi para o PMDB. Inclusive, o partido da prefeita está pedindo a cadeira dele, já que o PMDB não é um partido novo, ao contrário do Fábio Moura quando foi para o PROS e ao contrário do vereador Adeudo Eleodoro quando foi para o Solidariedade. A legislação permite que para partidos novos esses vereadores pudessem migrar. O Wagner Moura não. Então, o senhor está se referindo a ele e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito. E o meu segundo questionamento, o senhor afirma que o PSDB é o único partido que efetivamente é oposição e sempre manteve uma linha reta, conduta, e eu concordo, o PSDB nunca foi situação, mas me parece também que o vereador Severino Tarcísio da Silva, o Doda,
estou querendo aqui fazer a vez do advogado do diabo, não, mas ele também teve uma conduta parecida com o de Vossa Excelência. Sempre foi muito combativo à administração do Partido dos Trabalhadores. E o vereador também é pré-candidato a prefeito. Gostaria que o senhor falasse sobre esses dois assuntos. A mudança do prefeiturável Wagner Moura, que foi durante 7 anos secretário e vereador do Partido dos Trabalhadores e agora, na última semana, mudou de partido. E sobre o vereador Dota também, que tem não vou dizer um comportamento, porque são bem distintos. O comportamento do vereador Ademário e o comportamento do vereador Dota. Mas os dois sempre foram muito claros em seus posicionamentos contrários à administração petista. Sim, Ademir, até fazendo uma observação, quando disse que o PSDB é o único partido, né, com condições de combater esse ciclo perverso hoje implantado pelo PT, estou falando isso da conjuntura nacional, porque foi o partido que teve 48 milhões de votos, o partido que muito combateu, né, inclusive, que entrou com ação agora, que o TCU julgou realmente tudo aquilo que nós já imaginávamos, né, rejeitando as contas da presidenta. Algo que não acontecia desde o governo Getúlio Vargas. Então, eu não fiz essa leitura traduzindo para só especificamente para o campo municipal. Então, eu fiz uma leitura global, né, uma leitura do cenário nacional. Agora, no cenário local, sem sombra de dúvida nenhuma, né, o vereador Dota também é um vereador combativo, né, que vem aqui desde o seu segundo mandato. Acho que ele já vem com essa postura, desde o primeiro mandato, né, da geração, né, da era da prefeita Márcia Rosa. Ele se posicionou como oposição, né, vem combatendo com força, com veemência, merece todo o nosso respeito. Então, falei da conjuntura nacional, mas a conjuntura local, o Doda realmente também teve essa postura desde o primeiro dia que colocou seus pés aqui no parlamento, a postura de oposicionista a esse governo. E sobre o vereador Wagner Moura, como é que o senhor interpretou a saída dele do PMDB? O senhor acredita que lobo em pele de cordeiro, que ele eleito vai ser continuidade da atual administração? Ou efetivamente acredita nas palavras do pré-candidato e do presidente do partido dele, o vereador Fábio Rochim, estiveram aqui onde o senhor está sentado e disseram que hoje PMDB e PT são água e óleo, que eles não se misturam e nem projetam uma possível aliança futura para as eleições municipais. Essa avaliação a gente vai deixar para que o povo julgue, né? Agora, é o tanto quanto perigosa se não separar o joio do trigo. Realmente é difícil para a sociedade, para quem está na ponta, que não acompanha a política, não tem a política inserida no seu cotidiano, vê a política um pouco distante, realmente é complicado você ter uma postura que um dia você fala que ama a prefeita, é a melhor prefeita de todos os tempos, ou no dia seguinte você diz que não ama, diz que odeia, e as pessoas começam a ter uma crise de identidade ideológica, né? Nesse sentido, que eu acho que é o tanto quanto perigoso, né? A gente espera que a sociedade tenha um julgamento real e as pessoas se manifestem, né, efetivamente como oposição, mas uma oposição de buscar alternativas, de discutir a cidade, de denunciar o que está errado. E é isso que a gente espera. A gente também não espera e fica aqui atento e vamos também, obviamente, observar e alertar os cidadãos e cidadãs para realmente essa oposição fascista, né? De que, olha, pela conveniência, oportunidade, eu sou contra a esse governo. Mas, obviamente, tem que avaliar um pouco a vida pregressa, a biografia, a história, mas esse julgamento aí, quem vai fazer vai ser as pessoas das ruas, o cidadão, o eleitor comum. Vereador Ademário, eu essa semana vi uma foto, vou dar crédito aqui, na coluna do Raposa, do Luiz Roberto. Estavam sentados à mesa o vereador Adeildo Leodoro, do Solidariedade, o vereador Severino Tarcísio da Silva Doda, o pré-candidato e trabalha aqui na TV Câmara, Maico Santana, e o irmão do vereador Adeildo Leodoro, competente também, o Wendel Eliodoro. Se alguém me falasse que eu ainda vi essa foto há 1 ano e meio atrás, eu estaria internado porque eu particularmente não acreditava. As alianças já estão surgindo, de forma precoce ou não, isso é um outro assunto. Como é que o senhor observou essa aliança? E depois o vereador Dinho também fez questão de colocar em sua rede social de que os dois estão juntos. E em cima dessa pergunta, PSDB e PSB estão aliados a nível estadual. O governador é Geraldo Alckmin e o vice Márcio França, o governador é Tucano, o vice do Partido da Pombo, o PSB. O senhor acredita que essa aliança entre Dinho e Doda ela possa não perdurar até o final em razão dessa aliança a nível estadual? Eu gostaria de um breve comentário a respeito dessa fotografia que foi colocada na coluna do jornalista Luiz Roberto, da coluna do Raposa. Ademir, boa pergunta. É assim, eu acredito que agora você está vivendo um momento, eu faço aqui uma analogia. Especulativa? Teletransporta o conceito da Guerra Fria da década de 80 para os dias atuais. Então fica aqui um querendo mostrar que tem mais poder,
que é legítimo, né, na busca de viabilidade pessoal, pelo projeto de cidade. Eu acho que tudo isso faz parte do processo democrático, indiscutivelmente. Só que assim, o termo não seria aliança, não existe aliança agora, né? Existem aproximações, gestos de articulações. A aliança mesmo vai se consolidar efetivamente quando se tiver as convenções municipais e for debatido o martelo, né, em ata, e você ali realmente você fecha o arco de aliança das possíveis candidaturas. Agora, você vive um momento realmente delicado, onde você fica ali, muitas das vezes, o candidato a prefeito, atendendo o capricho de assessores, às vezes inexperiente, às vezes por conveniência também, às vezes apaixonado por questões, porque trabalha. Muitas vezes aqui trabalha, gera amizades, vamos aproximar, fica um joguinho, que isso, na verdade, não vai se traduzir na realidade. O arco de aliança vai ser efetivamente consolidado com responsabilidade, seriedade, e indiscutivelmente SDB, o PTB, o PSB, o PSDB, que são os mesmos partidos que compõem o arco de aliança do governo do Estado, tem possibilidade de abrir de janela de discussões. Por exemplo, o vereador Doda teve evento, onde eu me posicionei nesse sentido, né? Realmente os partidos que compõem o arco de aliança do governo do Estado têm possibilidade de repetir esse mesmo arco de aliança, possibilidade. Agora, isso vai ser fruto de uma convergência, de diálogos responsáveis e não de diálogos apaixonados, tecendo críticas, né, inclusive a uns aos outros. Disse no evento do vereador Doda que o nosso adversário não está aqui internamente, está do outro lado. E eu vou assim, me abster, por exemplo, das discussões apaixonadas, muitas das vezes dos correligionários, dos assessores diretos, porque isso às vezes acaba atrapalhando o processo, acaba colocando minhoca onde não existe, acaba trazendo discussões. E eu acho que o colaborador, a pessoa que realmente gosta do seu candidato, tem que trazer uma discussão fria, uma discussão real, deixar as pequenez de lado, as picuinhas de lado, e pensando na cidade, conduzindo com um futuro sério e responsável. É isso que eu acredito. Tenho um grande carinho pelo Doda, grande carinho pelo Dinho, pelo Pedrinho. O Geraldo também, se quiser se aproximar, as portas estão abertas, nós temos conversado bastante. Agora, isso tem que ser feito em alto nível, com responsabilidade e seriedade. As briguinhas, as picuinhas, as fofocas, as vaidades existirão, porque onde tem política, onde tem pessoas, onde tem correligionários, onde tem defensores, isso é natural que exista. Mas cabe efetivamente a cada prefeiturável colocar a cabeça no lugar, os pés no chão, deixar todas as vaidades e egos de lado, pensar na cidade como um todo, abraçar e projetar o futuro. Antes das suas considerações finais, eu tenho mais 2 questionamentos, eu vou fazê-lo de uma vez só. O primeiro, o senhor falou do arco de partidos que a nível estadual estão hermanados. PSB, PSDB, próprio DEM e outros. O PMDB não está, o PMDB está com o PT a nível federal, apesar das desavenças, e estão loucos para tirar a atual presidente para o PMDB ter o seu presidente de fato. Existe a possibilidade de PMDB, através do pré-candidato Wagner Moura, e PSDB caminharem juntos no pleito do próximo ano? Esse é o primeiro questionamento que eu faço a Vossa Excelência, dos 2 que eu vou fazer. Se há a possibilidade de Wagner e Ademário caminharem efetivamente lado a lado, juntos. E a segunda pergunta, em cima dessa, se fragmentar a chance da oposição, se fragmentar um número de candidatos, um número maior, não houver uma polarização, a chance da situação permanecer no governo é maior. O senhor particularmente acredita numa polarização de forças ou vamos ter a oposição fragmentada e com isso corre o risco de não vencer a sucessão municipal que ocorre, as eleições municipais que ocorrem no ano que vem? Demir, acabei de falar, né, anteriormente que os prefeituráveis têm que ter uma cabeça aberta, se realmente pensa na cidade, pensa no novo modelo de gestão, pensa no novo modelo de construção da cidade de Cubatão, que está deteriorada, está acabada e falida. Eu acho que não pode ter briga de ego, briga de vaidade. O PSDB, eu acho que nenhum partido fecha as portas do ponto de vista da convergência e do diálogo. O PSDB, obviamente, não tem diálogo com o PT, não tem diálogo com o PT por X questões, porque é um governo que não tem diálogo, é um governo que não respeita o adversário. Então não dá para dialogar com o ditador, porque é prejuízo para a sociedade. Agora, as portas vão ficar sempre abertas, né? Hoje o Wagner saiu, foi para o PMDB, né? Está tentando se viabilizar como candidato, tem todo o direito. Eu disse lá inicialmente que a sociedade é que vai fazer esse julgamento, de troca de partido, se realmente tem uma identidade com oposição, ou se é uma troca de conveniência, é um julgamento futuro. No momento, o que a gente tem que pensar, e eu penso com muita responsabilidade, não falo aqui e ajo diferente, é buscar o arco de aliança, a convergência, a responsabilidade. Agora, o que tem que se deixar efetivamente, até porque o prefeiturável, que tem uma cabeça boa, não se governa, por exemplo, com picuinhas
escutando o terceiro. Olha, alguém falou que eu sou vice de sei de quem, eu já não converso mais com ele. Isso é baixaria, é pequinês, e quem quer ser prefeito tem que pensar muito maior que isso, tem que ter a responsabilidade de chamar, puxar, dizer assim, olha, houve falhas, onde foi que as falhas ocorreram, vamos consertá-las e prosseguir. É dessa forma que penso. Tenho conversado isoladamente com o Doda, tenho conversado isoladamente com o Pedro de Sá, com o Geraldo Guedes, oportunamente, às vezes, nós quatro juntos. As portas estão abertas para o diálogo, é isso que nós queremos. O que eu não vou admitir efetivamente e vou tentar estancar todos os dias, por exemplo, são essas picuinhas, coisas pequenas que muitas das vezes distanciam, né, os prefeituráveis, justamente pessoas que são apaixonadas, discutem as suas conveniências. Eu acho que aí não é legal. Tem que pensar maior que isso, tem que pensar na cidade, e é nessa linha que eu converso, que eu dialogo, e fechar as portas com diálogo com o Wagner, jamais, né? Até porque a política é a arte de convergir e de dialogar e de se tomar café, buscar entendimento. O que tem que ter, obviamente, nas futuras composições é ter sincronia com o plano de governo. O que não pode é vender a alma para ser prefeito, porque ser prefeito não é sonho, é vocação, precisa gostar de gente, precisa ter bagagem, precisa ter estrutura emocional, precisa ter uma história de vida. E eu acho que aí sim, que as pessoas se sentirem preparadas, se sentirem nas condições de aceitar os desafios e prosseguir. Mas justamente para se sentir preparado, tem que deixar as vaidades, as picuinhas e as mesquinhezas de lado para projetar o futuro. Vereador Demário, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Questão de Ordem, é sempre um prazer recebê-lo. Gostaria das suas considerações finais, por gentileza. Olha, as minhas considerações finais é agradecer pacientemente todos os telespectadores, né, da TV Câmara que têm nos ouvido, e acho que isso é muito bacana, é um canal de interlocução com a sociedade, para que a sociedade possa avaliar, né, a vida do seu parlamentar, a sua atuação na Câmara, os seus trabalhos. Como sempre digo, né, eu gostaria muito de ser julgado pelas minhas ações, mas só que muitas das vezes as nossas ações a gente não consegue fazer chegar a todos os cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Por isso que o canal aqui é muito importante para que a gente possa estar levando a conhecimento um pouco das nossas ações e o que pensamos também em relação à cidade de Cubatão e o seu futuro. Com as palavras do vereador Ademário da Silva Oliveira, vamos encerrando o Questão de Ordem, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita na programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, valeu!